Aqui, para calcular a posição relativa entre uma reta e uma circunferência, o negócio é um pouquinho mais complicado, mas de qualquer forma nós só temos três possibilidades. É mais complicado por causa das equações, das contas envolvidas, tá? Mas basicamente assim, só para a gente entender. Eu tenho lá no plano, eu não vou desenhar o plano cartesiano, porque eu imagino que a essa altura vocês não precisam dele para entender, né? O que é uma circunferência no plano, tá aqui uma circunferência. Já expliquei para vocês que a circunferência é esse conjunto de pontos, só essa parte azul aí. Suponha que ela esteja bonitinha, redondinha, por assim dizer, né? E aí eu tenho um centro. O centro não faz parte da circunferência. Vou dizer que eles têm as coordenadas A e B aqui, tá? O que é a circunferência? É o conjunto de pontos no plano que está a uma mesma distância ER deste centro. Este centro é importante porque quando a gente vai calcular posições relativas, como aqui ó, na circunferência existem infinitos pontos com essa característica de estar à mesma distância R do centro, eu tenho que ter um negócio fixo. Então eu determino qual é o centro da circunferência e eu vou comparar essas posições relativas em relação a esse centro, certo? Com um ponto só é bem simples, a gente calcula a distância do ponto até o centro e vê se ele é igual, maior ou menor do que o raio. Com uma reta, assim como a gente calculou a distância de um ponto até uma reta, a gente também pode calcular a distância de uma reta até uma circunferência. Na verdade, mais do que essa distância, a gente quer saber a posição relativa. Por quê? Porque uma reta ela pode simplesmente passar fora da circunferência assim, ó. Ela exterior a circunferência, tá? Simples assim. Deixa eu ver se tem algum nome específico para isso. Exterior à circunferência. É isso mesmo. Tá? A distância que eu vou calcular vai ser maior do que R. Se a distância que eu calcular for menor do que R, ela é secante à circunferência. E se a distância for igual a R, ela é tangente à circunferência. O que é isso? Tangente. Tangente, a gente já falou em alguns... só tem um ponto aqui, não ficou perfeito, mas assim, só tem um ponto em comum, tá? Ela é tangente, ela toca aqui em um ponto. Pronto. Secante é isso aqui, ó. Obviamente, vocês já devem estar familiarizados também que a reta é infinita, né, gente? Se ela é secante, ela vai cortar a circunferência. Se ela for tangente, ela vai passar por um ponto só. E aí ela vai fazer um ângulo reto aqui, tá? Quando eu pegar e traçar aqui, ó, do centro até esse ponto, eu vou ter um ângulo reto, ok? Se ela for secante, o que vai acontecer? Ela vai cortar a circunferência em dois pontos. Porque ela está passando, vamos dizer assim, por dentro da circunferência. Esta é a ideia, tá? Mas o que tem de difícil aqui nisso aqui? Ó? Porque eu tenho a circunferência, tá aqui o centro da circunferência, e aí eu tenho uma reta. Como é que eu calculo a distância deste centro até a reta para saber se é maior, menor ou igual ao raio? É essa distância aqui? É esta distância aqui? É esta distância aqui? Não. Vocês devem lembrar que a distância tem que formar um ângulo reto. Então, assim, o que eu vou fazer? Porque, como eu disse a vocês, eu não fico decorando a maioria dessas equações. Dessas formas, eu acabo deduzindo quando é preciso, embora essa aí seja bem complicadinha. Veja bem, se eu tenho uma reta aqui, provavelmente eu vou ter a equação dessa reta. Eu vou conhecer dois pontos dela, ou eu vou conhecer simplesmente a equação toda, certo? E aí, como eu acabei de falar com vocês, esta distância do centro até essa reta, ela vai formar um ângulo reto aqui, ó. Se ela forma um ângulo reto, eu vou ter uma reta perpendicular a essa aqui. E a gente já viu coisas mais do que suficientes, porque tendo uma reta dada, eu consegui encontrar o coeficiente angular de uma reta perpendicular a ela. Por quê? Suponha que m seja o coeficiente angular da reta perpendicular e m1 seja o coeficiente angular da reta que foi dada. A gente sabe que m vezes m1 tem que dar menos 1. E aí, pegando esse coeficiente angular, sabendo como é que deve ser, por exemplo, a equação de uma reta deve ter essa cara aqui, ó, coeficiente angular, eu devia chamar de m, né? Mais b, certo? Coeficiente linear. Então ela tem essa cara. Só que eu sei que ela passa por um ponto específico. Qual ponto específico? O centro da circunferência. Pronto, eu faço ela passar por esse ponto com este coeficiente angular que eu já vou conseguir deduzir por meio dessa equação. Calculo essa reta, vejo que ponto é esse que tem em comum entre essas duas retas, igualando essas duas retas, e aí eu finalmente calculo a distância desse ponto até o centro da circunferência. É assim que eu vou fazer nos exemplos. Agora,
Se você tiver aí à mão, né, só lá olhar na apostila anterior, você lembra que para calcular a distância de um ponto P qualquer até uma reta R, né, suponha que a equação da reta seja essa aqui, ó, AX mais BY mais C igual a zero, equação geral da reta, tá? Então você pega essa equação geral, tá aqui o valor do A ali, tá aqui o X mais BY mais C, você calcula o módulo disso, né, e divide pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que esse A e esse B aqui fica dado na equação da reta. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular isso? Eu vou pegar as coordenadas do ponto P, com coordenadas x e y, tá? Eu vou chamar de xp e yp. E eu vou substituir aqui, ó. Pronto. Vou substituir as coordenadas do ponto P na equação da reta, vou fazer essa conta, calcular o módulo e depois eu vou dividir por isso aqui. É muito mais rápido e muito mais fácil. Tudo é você decorar essa fórmula aí e ficar lembrando se você não estiver usando com constância. Pronto. Espero que tenha ficado claro que as posições de uma reta em relação à circunferência, ou a reta não dá a mínima para a circunferência, passa longe e, portanto, essa distância aqui, ó, vai ser maior do que o raio, tá? Essa distância D maior do que o raio. Ou a reta é tangente à circunferência, você tem a circunferência e a reta passa... Ah, tá difícil hoje, hein? Tocando um ponto, certo? Aí só vai ter um ponto em comum, essa distância D vai ser igual ao raio. Esse ponto aqui, ó, onde elas se tocam, pertence à circunferência. A outra situação é que você tem a circunferência e você tem uma reta que simplesmente passa pela circunferência. Não é tangente, ela é secante. E toda reta secante à circunferência vai cortar a circunferência em exatamente 2 pontos. A diferença é que quando você calcular essa distância aqui do centro até a reta, tá? Você vai ter que essa distância vai ser menor do que o raio. Pronto. E agora eu vou responder as questões daquela forma que eu falei. Eu não vou usar aquela equação da distância da reta até o ponto, tá? Não vou usar. Vou fazer do jeito difícil. Que é pelo menos o jeito que eu consigo pensar na hora de responder as questões. Determine a posição relativa entre a reta, tá aí, ele deu a reta, né, e a circunferência de equação. Uau! Poxa, já me arrependi. Eu podia facilitar alguma coisa. Primeiro eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui na forma reduzida, tá? Então, para colocar na forma reduzida, a gente só viu um exemplo, eu vou fazer devagar. Estou achando que esse vídeo vai ficar grande demais. 2y mais 1 igual a 0. Gente, na forma reduzida, como é que é a forma reduzida? Vai ser assim, x menos a coordenada do centro ao quadrado, mais y menos a coordenada do centro ao quadrado, né, igual a um r ao quadrado. Beleza? Ó, espero que vocês se lembrem que isto aqui, ó, quando eu resolvo esse quadrado, ele vai ficar com a forma assim, ó, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, certo? Olhando para isso aqui, ó, eu já tenho x ao quadrado. Opa, eu já tenho 2x. Então, significa que eu vou ter x, ó, veja só, o meu x aqui, ó, que deve ficar com essa aparência, tá 2x, ó, significa que menos 2a, esse a é a coordenada do centro, x vai ficar igual a 2x, ó, essas partes aqui são iguais. Qual vai ser o valor de a para eu poder colocar aqui? Ah, só pode ser menos 1, né? Porque menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então aqui, ó, eu vou ter isso, né? Ó, x menos a. A eu acabei de ver que vai ter que ser menos 1 para essa aí. Portanto, eu vou ter isso aqui, ó. Mas cuidado, gente. Eu já cancelei essas duas partes aqui, tá? Só que isto aqui não é igual àquilo que eu peguei de lá de cima, porque isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, esse 1 que está sobrando aqui, ó, eu vou tirar. Pronto, resolvi o problema. Vou fazer a mesma coisa agora com o y. Olha só, eu tenho o y, a mesma coisa, gente. Aqui, por favor, né? Eu não vou fazer tudo de novo, sendo que o raciocínio é exatamente o mesmo. O que eu vou ter? X mais
1 ao quadrado e eu vou tirar esse 1 aqui, ó. Pronto. Matei essas duas partes. E este 1 aqui, bom, esse 1 aí não tem o que fazer, né? Mas eu já coloquei a equação numa forma melhor. Então, x mais 1 ao quadrado mais... Opa, desculpa que eu me confundi ali, ó. Isso aqui é y, tá? Eu estava mexendo com y aqui, ó. Y. Então, y mais 1 ao quadrado. Ó, menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1, igual a 0. Eu vou colocar igual a 1, tá? Lembrando que o r eu quero ao quadrado para saber qual que é o r mesmo. Bom, raiz de 1 é 1, então o r é 1, tá? 1 ao quadrado é 1 também. Pronto, eu tenho a equação da circunferência. Esta equação aqui, ó, a equação da reta, eu vou colocar numa forma que eu gosto mais. Pronto. Beleza? Tá aqui a equação da circunferência, onde eu consigo ver que o centro é menos 1, menos 1, e consigo ver que o raio é 1, e tá aqui a equação da reta. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui para construir um plano cartesiano para vocês terem uma ideia de como é que ficaria essa circunferência no plano, Bem, vamos lá. Ó. O centro da circunferência é o ponto menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Menos 1. Tá? Esse aqui é o centro. Ela tem raio 1, ou seja, ela vai... Tem raio 1, eu vou tentar fazer aqui. Tá. Tem raio 1. E essa reta? Claro, você pode tentar ficar desenhando todas as retas de circunferências. Não vai ajudar muito em alguns casos, tá? Quando x é 0, y é menos 1. Eita! Logo, no mínimo eu sei que ela vai ser tangente, porque o ponto menos 1 está fazendo parte ali da circunferência, tá? O ponto 0, menos 1. E quando x é 1, y é menos 2. Não gostei desse. Quando x é menos 1, y é igual a 0. Pronto. Só para... Tá? Não ficou perfeito aqui não, mas ela é secante, tá? Ela é secante. Ela está cortando em 2 pontos aqui, ó. Mas isso a gente vai ver agora na hora que resolver a questão, tá? De qualquer forma, ó, eu sei que o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 1. O que eu quero fazer agora? Eu quero descobrir uma reta perpendicular a ela que passa pelo centro da circunferência, tá? Eu sei que o coeficiente angular, que eu vou chamar de m, eu vou chamar de a. Coeficiente angular desta reta que eu quero calcular aqui. Que reta é essa? Uma reta do tipo ax mais b, tá? Eu sei que o coeficiente angular dela, esse azinho ali, ó, quando eu multiplico com esse coeficiente angular dessa reta aqui, tem que dar menos 1. Portanto, a só pode ser igual a 1. Pronto, já sei que o coeficiente angular é 1. E eu sei que esta reta de coeficiente angular 1, essa reta aqui que agora ela começa a tomar cara, ó, coeficiente angular 1, 1x mais b, ela passa pelo ponto menos 1, menos 1, certo? Ou seja, quando o x é menos 1, tá? Menos 1 vezes 1, menos 1, mais b, eu vou ter que y é menos 1. Portanto, b é igual a 0, correto? B é igual a 0. Oh, que maravilha! E y é igual a x. Temos aí a bissetriz dos quadrantes ímpares, ok? Agora, o que está faltando? Está faltando eu descobrir que ponto em comum tem aqui, ó, entre as duas retas, que é este ponto aí que eu quero calcular a distância até o centro. Pronto. Bom, o que tem em comum entre essas duas retas aqui? Ó? Uma reta y igual a menos x menos 1, que é a reta que a gente tinha, e a outra reta y igual a x que a gente acabou de descobrir. O que tem em comum entre elas? Resolve esse sistema aí. Bom,
2y é igual a menos 1. Y é igual a menos 1 sobre 2. Quando y é igual a menos 1 sobre 2, x também. Menos 1 sobre 2. Perfeito. Perfeito. Tá? Ó, substitui em qualquer uma das outras ali que você vai achar o valor de x. Tá? Eu vou substituir nessa. Aqui é evidente, tá? Aqui é evidente. Eu vou substituir nessa outra aqui, ó. Y é menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 igual menos x menos 1. Portanto, x vai ser igual a menos 1 mais 1 sobre 2. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Bom, que ponto eu tenho aqui que fica fácil, né? Porque como eu tenho a bissetriz dos quadrantes ímpares, x é igual a y sempre, esse aqui é o ponto menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Agora eu vou calcular a distância deste ponto menos 1 sobre 2 até o ponto menos 1, menos 1. E aí eu vou descobrir, obviamente, como eu vi que a reta é secante, eu vou descobrir que é menor do que o raio 1, tá? Vamos lá? Calculando a distância do ponto menos 1, que é o centro da circunferência, até o ponto de interseção das duas retas aqui, que é o ponto menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Então, a distância da reta que ele deu até aquele ponto ali que a gente determinou, ó, vai ficar igual menos 1, que é a coordenada x do centro, menos 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado, mais menos 1, que é a coordenada y do centro, menos 1 sobre 2, que é a coordenada y do ponto. Eu inverti aqui, tá? Podia ter colocado o centro do outro lado, mas enfim. Não tem problema, já que eu quero saber necessariamente o resultado da distância. Ó. Menos 1 mais 1 sobre 2 vai dar menos 1 sobre 2. Tá? Aqui, ó, menos 1, vou colocar assim na forma. Menos 1 é o quê? Menos 2 dividido por 2, é menos 1. Então, vai dar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 ao quadrado vai ficar 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Eu quero a raiz quadrada disso. Vai ficar 2 sobre 4. 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, raiz de 1 sobre 2, que é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 2, que, portanto, é igual a 1 sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar. Como é que eu racionalizo? Multiplico em cima e embaixo por um mesmo valor. Que valor é esse? Convenientemente, raiz de 2, que é para poder eliminar aquela raiz ali. Ó. Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Tá? Fica raiz de 4 é 2. E raiz de 2 sobre 2, quando você calcula, é menor do que 1. Portanto, teria feito todo esse processo para descobrir o que eu já tinha visto, apesar de não poder desenhar sempre, né? Para descobrir que esta reta é secante à circunferência com esta equação aqui. Temos 18 minutos, temos mais duas questões para fazer, embora a terceira nem esteja aparecendo aí, eu vou fazer de uma forma mais rápida agora. Como diria alguns de vocês, deu ruim aqui, pessoal, porque aqui eu ia fazer de uma forma mais rápida, tá? Mas ele não está interessado em saber se a reta é secante, tangente ou exterior. Ele já está dizendo que a reta é tangente, ó. Dada a equação da circunferência, ele colocou aí a circunferência nesta forma, né? Circunferência... Ih, eu esqueci o nome. Acho que é mi, não sei. Y ao quadrado menos 2x... menos 2y menos 18 igual a 0, tá? Vamos transformar isso na forma reduzida. Determine a equação geral da reta V, acho que não é bem esse tamanho, tangente a mi no ponto menos tangente, ó. Então tá aqui a circunferência, estaria essa circunferência, ele quer uma reta tangente. A reta tangente só tem um ponto em comum. Um ponto em comum, ela toca aqui em um ponto só, que eu estou desenhando muito mal, mas enfim. Não tem, ela passa por esse ponto, então ele quer saber a equação
Determine a equação geral da reta tangente que passa por este ponto aqui, certo? O que eu vou fazer para calcular esta? Ele me disse, pediu para calcular a equação dessa reta. Ele não me deu essa reta, não. Ele pediu para eu calcular a equação dessa reta. Como é que eu vou fazer para calcular a equação dessa reta agora? Se a única coisa que você tem sobre ela é um ponto. Bom, você pode ter só um ponto dela, mas você tem aqui, ó, o centro da circunferência que você consegue calcular e que obrigatoriamente esta reta aqui, ó, quando eu calculo aqui, ó, vai ter que ser perpendicular a essa outra reta. Então, eu vou determinar uma reta com o centro da circunferência e esse ponto de tangência. Vou descobrir o coeficiente angular dela. Esse coeficiente aqui vai ter aquela propriedade de multiplicar, né, e dar menos 1. E aí eu consigo determinar basicamente o que a gente fez na outra questão. Vamos lá, então. É dada a equação, né? Vou organizar isso aqui, ó, e vou fazer rápido, tá? Pelo visto, não tão rápido. Ó, menos 1, menos 18, vai dar menos 20, vai passar para o outro lado 20, vai ficar 2 raiz de 5, tá, vai ficar 20, né? O raio, então, é raiz de 20. Vou deixar assim, eu não vou colocar em outra forma não, vou deixar assim que fica mais fácil de ver. Eu não sei se podia colocar, escrever aí que raiz de 20 é igual a 2 raiz de 5, mas eu não vou deixar nessa fórmula aí. Só para confirmar, desencargo de consciência, se você quiser conferir, ó, isso aqui vai dar, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, aqui vai dar y ao quadrado menos 2y mais 1, né? Tá, gênio? Desculpa aqui, ó. Eu falei que ia colocar raiz de 20, mas pro lado de cá só passou 20, tá? O raio que eu tô procurando é que é raiz de 20, mas não, tá certinho aí, tá? Tá certinho aí. E aí, quando eu passo esse 20 pro lado de cá, ó, né? Vai passar menos 20 mais 2, menos 18, que é exatamente o que vocês tinham lá. Isso aqui vai sumir e vai ficar menos 18, tá? Só para ficar evidente que tá tudo bonitinho aí, tá certinho. É esta equação aqui mesmo. O que a gente consegue deduzir desta equação? Que o centro é o ponto 1, 1, tá? O raio é igual a raiz de 20, ou se você preferir escrever, 2 raiz de 5. Esse é o raio, tá? Assim fica mais fácil de enxergar. Me desculpa aqui pelo erro do 20, é mania de colocar raiz aí, mas eu esqueci que não estava ao quadrado. Enfim, dane-se. Cadê? Vamos mudar de cor aqui. Bom, o que eu disse para vocês que eu tinha que fazer? Primeiro, descobrir a coordenada do centro. Já descobri. Agora, vou pegar uma reta, fazer uma reta com esses dois pontos. Que ponto é esse aqui? É o ponto menos 3, menos 1, tá? Na verdade, eu não preciso calcular a reta, eu só preciso calcular o coeficiente angular dessa reta. Como é que eu vou calcular esse coeficiente angular que eu vou chamar de m? Eu pego a coordenada y de um ponto menos a coordenada y do outro sobre a coordenada x menos a coordenada x do outro. Então, ó, coordenada y aqui, ó. Coordenada y, ó, 1. 1 menos a coordenada y aqui, ó, menos 1, tá? Coordenada x aqui, ó, 1 menos a coordenada x aqui, ó, menos 3. Então, eu vou ficar com 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2. Beleza? É o coeficiente angular desta reta aqui. Só que, ó, ele é perpendicular à reta que eu estou procurando. Significa que reta é essa que eu estou procurando? Ela vai ter uma equação assim, ó. AX, coeficiente angular, né? Mais B. Significa que quando eu pegar este coeficiente angular aqui, que é perpendicular, ó, M vezes A, tem que dar menos 1. O M eu já vi que é 1 sobre 2 vezes A,
tem que dar menos 1. Portanto, o A só pode ser menos 2, tá? Isso aí fica... E aí, professor, o que eu faço agora? Bom, você já tem que o A é menos 2. Então, ó, você já tem y menos 2x mais b. E o que você tem mais? Que essa reta passa por esse ponto aqui. Ó. Que ponto é esse? Que ponto Detalhe, detalhe. O centro da circunferência é o ponto 1, 1, tá? Então, aquele ponto ali que eu estou falando, ele vai estar aqui abaixo. Ó. Aqui seria o meu plano cartesiano, o ponto vai estar aqui, tá? Aqui foi só para ilustrar, mas a ideia, o ponto estaria no terceiro quadrante, tá? Mas isso é irrelevante, só para você ver que o desenho não implica em nada, não precisava dele para fazer. Bom, enfim, essa reta que eu estou procurando aqui, ó, ou na verdade aqui, né, ela tem que passar pelo ponto menos 3, menos 1. Ou seja, quando x é menos 3, y é menos 1. Quando x é menos 3, y é menos 1. Tá? Passei para o... Menos 2 vezes menos 3 dá 6, mais b igual a menos 1. b é igual a menos 7. b é igual a menos 7. Tá ótimo. Portanto, essa reta que eu estou procurando tem a equação, ó, menos 2x menos 7. Só que ele não pediu a equação reduzida. Ele pediu a equação geral. Ó, vou ficar com 2x mais y mais 7 igual a 0. Que é a reta V que ele tinha pedido. Tá? Será que é isso mesmo que está lá no gabarito? É, perfeito. Vamos ver aqui se tem uma terceira questão. Olha, represente no plano cartesiano, isso aí, ó, tá? Esse sistema de inequações. Gente, eu vou começar pela circunferência, porque, olha só, isso aqui é uma equação da circunferência na prática. Esquece esse menor igual por enquanto. É uma equação da circunferência, você simplesmente ia desenhar uma circunferência com essas características aí. Vou preparar aqui o plano. Então vamos lá, olhando para essa equação aqui, ó, como seria uma circunferência com essa equação? O centro seria 4, 1, então 1, 2, 3, 4, 1. Aqui está o centro. E o raio seria o quê? Ó? O raio seria 3, então ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto, tá aí. Agora sim, vamos interpretar isso aqui, ó. Tá? Aqui, se aqui é 4, então 3 aqui, ó. Este ponto aqui seria o ponto... que ponto é esse? 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, este ponto aqui seria o ponto 7, 1, tá? Só para deixar claro. Mas acho que a gente não vai precisar disso não, porque o raio é 3. Ó, eu quero todos os pontos que são menor ou igual a 9. Lembrando que isso aqui está na forma 3 ao quadrado, 3 é o R. Menor ou igual, tá? Que seja menor ou igual a isso, ou seja, eu quero todos esses pontos internos aqui, ó. Tá? São esses pontos internos. Então, pronto, basicamente representando aquilo ali, seria só você pintar essa circunferência. Pronto. Todos eles, menor ou igual, inclusive os pontos da circunferência. Se fosse menor, você não ia pegar a circunferência, ia pegar só a parte interna aqui, sem a circunferência. Mas como é menor ou igual, inclusive os pontos que estão na circunferência. Pronto. Agora, ó, isto aqui, ó, x mais y menos 2 é maior ou igual a 0. A gente já viu em outra oportunidade como é que eu represento isso aqui. Como é que eu faço para saber que semiplano é esse? Bem, eu descubro que ponto é esse, descubro que reta é essa, ó. Essa aqui é a reta, esta aqui é a reta y igual menos x mais 2, tá? Só coloquei isso aqui, esquece esse maior ou igual por enquanto, e só coloque isso aqui numa forma de uma reta para você conseguir determinar a reta. Quando x é 0, y é 2, 1, 2. Quando x é 2, 1, 2, y é 0, tá? Pronto.
Essa reta que está passando aqui, ó. E aí, gente, não sei se vocês se lembram, semiplano eu vou fazer o seguinte, ó, é maior ou igual, então eu vou pegar a reta também. Ou eu pego pro lado de cá, ou eu pego pro lado de lá. E aí, o que eu pego? Né? Eu estou resolvendo um sistema de equações, tem que ser comum aos dois. O lado de lá tem muita coisa em comum, mas tem que ser comum aos dois, ou seja, vai ser esses pontos que estiverem dentro da circunferência, mas que for coincidente com o semiplano que eu tenho que pegar. E aí, como é que eu faço para descobrir qual semiplano que eu tenho que pegar? Este aqui ou este aqui? Você escolhe um ponto, eu vou escolher este ponto aqui e vou testar lá, ó, 0.00. Quando eu substituo x por 0, 0. Quando eu substituo y por 0, 0. Menos 2, maior ou igual a 0. Isso é verdade? É óbvio que não. Então não é este semiplano que me interessa. Tem que ser verdade. Só pode ser o que estão do lado de lá, ó. Inclusive a reta. Pronto, e o que é que interessa, já que eu estou resolvendo o sistema? Aquilo que é comum aos dois. O que é comum aos dois? É esta parte aqui, ó, da circunferência, né, dentro da circunferência, que está nesse plano de cá. Então vai ser só essa parte em verde. Não vai ser essa parte em azul aqui, tá? E não vai ser o resto do semiplano, vai ser só essa parte que eu pintei em verde aqui. Pronto. Tá? Deixa eu pintar de vermelho o que não me interessa. Não me interessa isso aqui. Essa parte aqui não me interessa, tá? Abaixo da reta ali, tá? Abaixo da reta. Porque a reta, tudo que tiver na reta me interessa. Esta parte aqui também não me interessa. Esta parte aqui não me interessa. Só me interessa essa parte ali de verde. Basicamente, é isso aí.